Dentro de um cladograma, grupos de seres vivos podem ser classificados como monofiléticos, parafiléticos ou polifiléticos. Sendo, moçada, que o pessoal do Eu Só Quero Enem e o resto do mundo se exploda, não precisa decorar o significado de cada grupo. Se o Enem quiser brincar com isso, ele vai dar a definição e levantar situações de problema, mas para o pessoal do vestibular tradicional, talvez você precise saber a definição previamente. Um grupo, moçada, que ele é monofilético, ele é um grupo que vai incluir todos os descendentes de um ancestral comum. Todos os descendentes de um ancestral comum. Enquanto, moçada, que um grupo que ele é parafilético vai ser um grupo que vai incluir alguns, mas não todos os descendentes de um ancestral comum. É óbvio, né, gente, que não deu para entender porcaria nenhuma quando a gente fala disso aqui, e a gente vai tentar, então, colocar para vocês de outro jeito. Para você, moçada, saber se um determinado grupo ele é monofilético ou ele é parafilético, você vai fazer duas perguntas para você mesmo. Quem é o ancestral comum do grupo que você está analisando? E segunda pergunta, quem são todos os descendentes desse ancestral? Se o grupo pegar todos os descendentes desse ancestral, ele vai ser monofilético. Se o grupo pegar alguns, mas não todos os descendentes desse ancestral, ele vai ser parafilético. Claro, ainda não deu para entender. De modo, pessoas, que a gente coloca um exemplo aqui para vocês. Era uma vez, pessoas, uma árvore filogenética, um cladograma aqui na brincadeira. Acho que tá bom, né? Pronto, deixa eu colocar aqui esse cladograma desse jeito. Os números estão representando ancestrais que existem aí em relação aos membros do grupo. E eu estou, gente, delimitando um grupo de seres vivos que vai ser o grupo X, formado, gente, pelos grupos A e B. E minha pergunta é, o grupo X, formado pelos grupos A e B, ele é mono ou ele é parafilético? Duas perguntas que você vai fazer para você mesmo. Pergunta número 1. Quem é um ancestral comum entre A e B? Ora, o grupo X é esse aqui. E, gente, o ancestral comum é exatamente o ponto onde eles se encontram no cladograma. A e B vão se encontrar no número 2. Uma vez que eu respondi a primeira pergunta, o ancestral comum entre A e B é o número 2, segunda pergunta, quem são todos os descendentes de 2? Quem são todos os descendentes de 2? 2 origina A, 2 origina B e 2 origina C também. E aí, uma vez que você foi lá levantar essas duas perguntas, será, moçada, que o grupo X, ele inclui todos os descendentes de 2? Ou será que ele inclui somente alguns descendentes de 2? Todos os descendentes de 2 são A, B e C. Ele está pegando somente alguns, mas não todos, porque não pega o C. De maneira, moçada, que esse grupo ele é um grupo parafilético de seres vivos. Duas perguntas que você vai fazer sempre. Primeira pergunta. Quem é o ancestral comum do grupo? Ou seja, onde é, moçada, que os membros do grupo se encontram no ponto mais baixo possível do cladograma. Segunda pergunta que você vai fazer. Quem são todos os descendentes desse ancestral? Quem são todos os descendentes desse ancestral comum? E aí, moçada, uma vez que você fez essas duas perguntas, quem é o ancestral? Quem são todos os descendentes desse ancestral? Aí você faz a terceira situação. A terceira análise. Será, moçada, que o grupo ele inclui todos ou apenas alguns descendentes desse ancestral? Se o grupo, gente, incluir todos os descendentes do ancestral, ele vai ser mono. Se ele incluir alguns descendentes do ancestral, ele vai ser parafilético, aí nesse caso. Que tal um segundo exemplo?
Era uma vez um grupo Y de seres vivos formado por D e E. Será, moçada, que o grupo de seres vivos formado por D e E, ele é mono ou ele é parafilético? Beleza, né? D e E. Então, o grupo, moçada, Y, ele é formado por D e E. Duas perguntas. Quem é o ancestral comum entre D e E? Entre D e E, o ancestral comum é o de número 3. Segunda pergunta. Quem são todos os descendentes do ancestral de número 3? 3 originou D, 3 originou E. Terceira pergunta. Será, moçada, que o grupo Y, ele inclui todos os descendentes do 3 ou somente alguns descendentes do 3? Todos os descendentes do 3 são D e E, e o grupo Y inclui D e inclui E. Se o grupo Y inclui D e E, ele inclui todos os descendentes do ancestral 3. Se ele inclui todos os descendentes do ancestral 3, o grupo Y, ele vai ser monofilético aqui na brincadeira. Que tal, por exemplo, pegar de novo o nosso cladograma em relação às plantas e começar a fazer análises em relação às plantas. Existe, moçada, um grupo de plantas que a gente pode chamar de espermatófitas. Espermatófitas, moçadas, são as plantas que apresentam semente, e as plantas que têm semente são as gímenos e as ângios. Gímenos e angiospermas. Minha dúvida, o grupo de plantas espermatófitas, gímenos e ângios, ele é mono ou ele é parafilético? Então, o grupo lá de plantas espermatófitas, que pega gímenos e angiospermas, vai ser, moçada, nesse caso, mono ou parafilético? Deixa eu numerar aqui os ancestrais. 1, 2, 3 e 4, para facilitar a nossa vida. Pergunta número 1. Quem é o ancestral comum entre gímenos e ângios? Entre gimnospermas e angiospermas, um ancestral comum será o de número 4. Segunda pergunta. Quem são todos os descendentes do número 4? Ora, o número 4 originou a gimnosperma, o número 4 originou a angiosperma. Olha, moçada, que o grupo das espermatófitas inclui gímenos e ângios, que são todos os descendentes do grupo 4. Se você inclui todos os descendentes de um determinado grupo, espermatófitas são monofiléticos, aqui nesse caso. Existe, por exemplo, gente, um grupo de plantas chamadas de plantas avasculares. As plantas avasculares são plantas que não apresentam vasos condutores de seiva, né? Então a gente tem lá que vasculares são as que têm vasos condutores. Então, vasos condutores, pteridófitas, gímenos e ângios, elas são vasculares, e as avasculares, elas, moçada, não apresentam vasos condutores. Apesar de algas não ser plantas, eu posso chamar de avasculares, algas e briófitas. O grupo, gente, de avasculares, que pega algas e briófitas, ô, moçada, ele é mono ou ele é parafilético? Duas perguntas. Número 1, quem é o ancestral comum entre algas e briófitas? Algas e briófitas se encontram no ponto 1. Algas e briófitas, elas, moçada, vão se encontrar no esquema bem aqui no ponto 1. Segunda pergunta, quem são todos os descendentes de 1? Ora, moçada, 1 origina algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 1 origina todo mundo. E aí, será que o grupo das avasculares inclui todos ou somente alguns descendentes do ancestral 1? O grupo das plantas avasculares pega algas e briófitas, alguns, mas não pega todos os descendentes de 1, porque não pega pteridófitas, gímenos e ângios. O 1 é um ancestral de todo mundo. O 1 origina todos os carinhas aqui. Mas o grupo de plantas avasculares só pega algas e briófitas, então pega alguns descendentes de 1, mas não pega todos, porque não pega pteridófitas, gímenos e ângios. Se pega alguns, mas não todos, o grupo será, nesse caso, parafilético nessa situação. Falamos, moçada, dos grupos que são
mono e para. E Landim, e o grupo que ele é polifilético? Né? Polifiléticos, moçada, são grupos que apresentam mais de um ancestral. Mais de um ancestral evolutivamente distantes. Não, Landim, ainda não deu para entender. Ora, quando você pega um determinado grupo de seres vivos, onde os ancestrais são bem distantes, a gente vai dizer que esse grupo ele é polifilético. Deixa eu pegar aqui um grupo Z, formado, moçada, por C e D. Beleza? Vou pegar aqui na brincadeira, estou analisando um outro grupo, o grupo, moçada, Z, ele vai ser formado por C e D aqui na conversa. Pode notar que um ancestral de C, um ancestral de C é o de número 4. Que é um ancestral de D, um ancestral de D vai ser o de número 3. Oi, gente, esses ancestrais estão super afastados, né? Você tem aqui, a partir do 1 divide em 2 ramos, um para cá, um para lá, e o C vem para o ramo de cá, o D vai para o ramo de lá. Uma vez que você tem mais de um ancestral e esses ancestrais são distantes, eu posso dizer que o grupo Z, formado por C mais D, ele é um grupo polifilético. Alguém poderia argumentar que ele também é parafilético. E aí eu queria lembrar que todos os seres vivos têm um ancestral comum em algum momento da história evolutiva do planeta. O que quer dizer que todo grupo polifilético, ele é parafilético em algum nível. Quer ver? Se você de repente continua pensando que é um ancestral comum entre C e D, C e D, eles vão se encontrar no número 1. De maneira, moçada, que você pergunta quem é um ancestral comum entre C e D, o número 1. Quem são todos os descendentes de 1? Todo mundo, A, B, C, D e E, são descendentes de 1. De maneira que o grupo Z, ele pega alguns descendentes de 1, C e D, mas não pega todos, A, B e E. De maneira que se ele pega alguns, mas não todos, eu posso dizer que ele é parafilético. Daí, uma observação. Grupos polifiléticos, eles podem ser colocados como parafiléticos também, né? Em algum nível, em algum grau. Todo grupo que ele é polifilético, ele é parafilético em algum nível. Todo grupo que é polifilético também será parafilético em algum momento. Se você procurar direitinho na história evolutiva, você vai ver que ele é parafilético de algum jeito. Outra observação que eu queria colocar para vocês é que, gente, todo grupo de seres vivos que a gente delimita na natureza, o ideal é que ele seja monofilético. Ou seja, todos os clados. O que é um clado? É um grupo dentro de um cladograma. Sendo, moçada, lá que esse clado, um grupo dentro do cladograma, que apresenta um valor taxonômico de classificação, um reino, um filo, uma classe, alguma coisa do gênero, o ideal é que seja monofilético. Ou seja, a cladística, a filogenética, a sistemática, ela se baseia em evolução. Então ela sempre quer que você tenha grupos monofiléticos, de maneira que o ideal é que todo reino, filo, classe e ordem seja lá monofilético, porque é um grupo monofilético. Inclui todos os descendentes de um ancestral comum, eu posso escrever de 2 outros jeitos. Eles compartilham um ancestral comum exclusivo deles, um ancestral que é deles e de nenhum outro grupo de seres vivos. É outra maneira que eu tenho para descrever um grupo monofilético, que eles compartilham um ancestral comum exclusivo que é deles e de mais ninguém. E uma outra maneira ainda para definir um grupo que ele é monofilético são grupos que apresentam uma apomorfia exclusiva deles. Todo grupo, moçada, que ele é monofilético tem uma apomorfia. Se você conseguir encontrar uma apomorfia, ela é monofilético. Grupos, moçada, para
grupos, moçada, que são polifiléticos, não apresentam apomorfia em nível nenhum. Opa, outra dica bacana que ajuda você a reconhecer. Se você encontrar uma apomorfia no grupo, uma característica exclusiva e comum a todos os membros do grupo, tu já sabe que ele é monofilético. Se não tem apomorfia no grupo, ou ele é para, ou ele é poli aqui na jogada. Estava comentando, por exemplo, que o grupo Y formado por D e E é monofilético. Voltando aqui para o nosso simpaticíssimo esquema, nesse caso, moçada, o grupo Y formado por D e E, ele é monofilético. Pode notar que ele vai ter uma apomorfia bem aqui, onde eu coloquei X. Essa característica X aqui, pode notar que ela é exclusiva do D e do E, somente D e E tem a característica X, e que todos os membros do grupo D e E têm a característica X. Então X é uma apomorfia. Se você puder reconhecer uma apomorfia num determinado grupo, obrigatoriamente ele é monofilético. Você pega, por exemplo, moçada, que uma característica, sei lá, Y, deixa eu colocar aqui, né? Característica A, característica B, para não confundir com o nome dos grupos. Uma característica B, ela faz com que os grupos A, B e C sejam um grupo monofilético. Porque B seria exclusivo de A, B e C e seria encontrado em todos os membros de A, B e C. Então, nesse caso, seria um grupo, né, monofilético. Então, toda vez que a gente tem uma apomorfia no grupo, né, apomorfia aqui, caramba, já apareceu talvez os nomes A, B e C, D e E aqui na jogada, sei lá, uma apomorfia alfa, uma apomorfia beta aqui para tentar mudar lá os caracteres, né? Então, a apomorfia alfa define o grupo Y. A apomorfia beta define o grupo, sei lá, K, formado por A, B e C. O grupo monofilético sempre terá uma apomorfia que caracteriza ele.